Olá, seja bem-vindo ao mais novo episódio do Milcast. Hoje trago comigo um convidado para lá de especial. Ele que vai trazer um tema super interessante, que é sobre ciclos, ou seja, o encerramento de um ciclo e o início de um novo ciclo. Sebastião Fernandes. Oi, tudo bem? Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês hoje, para me falar sobre a minha trajetória e as coisas que vêm para a gente enfrentar. Muito legal. Seja muito bem-vindo. A gente fica muito feliz de ter aceitado esse convite. A gente que te conhece há um bom tempo, a gente sabe o tanto de ciclos que você enfrentou na sua vida e que você enfrenta sempre. Você sempre tem um ciclo, pega e abre outro ciclo. E você é uma pessoa que sempre traz com alegria todos esses enfrentamentos de ciclos, ou seja, as pessoas não acham que qualquer ciclo é triste, tem que ser feliz também. Isso que é legal, de trazer essa felicidade. Então, hoje, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o encerramento de um ciclo que muita gente tem medo, gente, que é a questão da aposentadoria. Como que é a aposentadoria, encerrar esse ciclo na vida? Verdade, que nem você falou, tem muitas coisas que vêm para a gente enfrentar. E a gente tem que enfrentar com a cabeça erguida, que sempre eu falo, é para frente que se anda e para cima que se olha. E sobre a aposentadoria, muita gente tem medo, que nem eu já fiz também, eu tive medo quando eu aposentei de aposentar, e ficar com uma vida assim parada, uma vida assim sem graça. Realmente o pensamento é esse, mas só que para você aposentar e ficar bem, muitas pessoas aposentam e se encerra a carreira dela, e inclusive a vida, porque a pessoa fica parada e a pessoa tem que pensar para frente, não acabou, encerrou um ciclo e começa um novo ciclo, e você tem que pensar no que fazer, porque o futuro existe o futuro para a gente depois da aposentadoria, então a gente tem que ser firme. É que as pessoas acham que pensam, nossa, acabou o emprego, o que eu vou fazer? Vou ficar só dormindo, vou ficar só viajando, não vou fazer nada. Então, dá um pouco aquele desespero, vamos dizer assim, quando vai se aposentar? Dá sim, porque às vezes você fica perdido. Você sente-se como um passarinho fora do ninho. Porque você trabalhou, no meu caso, trabalhei a vida inteira, 30 e poucos anos trabalhando. Aí eu aposentei. Então, você tem aquele medo, daquela impressão ruim em você. O que eu vou fazer? O que eu faço? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou viver? Não precisa ter medo. É um ciclo que se encerra. E você tem que ser firme para inventar novos desafios e fazer acontecer. Então, é um sentimento de perda no começo, mas depois você tem que pensar num desafio novo para não sentir essa perda. Pesa muito. Pesa bastante? Bastante. E você tem que ser firme. E conta pra gente um pouco da sua trajetória antes de você se aposentar. O que você fazia, Sebastião? Então, eu comecei na empresa. Antes eu comecei na padaria, trabalhei 5 anos na padaria. E depois eu saí, eu falei, quero enfrentar outras coisas, quero ver um ramo diferente. Eu sempre fiquei voltado para a área da elétrica, Sim. Então, aí eu falei, vou procurar um outro rumo. Aí fui e trabalhei na SAD. Trabalhei 14 anos na SAD. Mas não trabalhei como eletricista, para você ver como é que o mundo prepara as coisas para a gente. E a gente não conhece o que ele traz, que Deus traz para a gente. Aí, trabalhei na SAD 14 anos. Aí, a empresa faliu. Aí, eu trabalhei como mecânico lá, na área da desenho, leitura, interpretação de desenho. Aí, depois de lá, ela faliu, eu fui para Emerson. E a Hermes ali também trabalhei na faixa de 13 a 14 anos também. Bastante tempo, legal. Isso, ali também enfrentei bastante de coisas, enfrentei muito ali, e graças a Deus ali eu fui vitorioso. Entrei ali como que é o serviço que eu fazia atrás na SAD, Aí eu fui crescendo, saí de lá, supervisor geral dali da área ali. Nossa, que bacana. Então, você cresceu dentro da empresa. Cresci. Isso e é legal. Ali também teve uma pessoa que me ajudou muito, Francisco Codina, que é o engenheiro, que era o meu chefe. Era um cara que eu aprendi muito com ele, que ele falou também que aprendeu muito comigo. Então, não foi uma troca de valor, uma troca de conhecimento, Você achou uma pessoa que estava disposta a te ajudar, a compartilhar o conhecimento. Exatamente. E você se aproveitou, certo? Aproveitei ali, agarrei com as duas mãos e fui.
Isso é muito bom. É. Então, essa questão de você crescer dentro da empresa, então, é um sinal que você correu atrás, você sempre Corri. quis saber mais sobre a empresa, ter mais novidades, né? Isso é Não, legal. Ali eu fiz muitos projetos, praticamente para o Brasil inteiro ali. Ali que era, a gente fazia bastante coisa, né? Aí, então, eu aprendi muita coisa ali. E aposentei ali também. Te aposentou lá também. É. Ai, que legal. Muito bacana. Então, essa era a empresa mesmo para você ficar. Não foi. Eu tive sorte. Eu nunca sofri na minha vida. Sempre fui uma pessoa que eu sempre pensava para frente. Nunca pensava no fracasso, nunca pensava que eu ia sofrer. Tanto que eu não sofri nada até hoje. Nesse exato momento que estou aqui com você, a minha vida foi totalmente maravilhosa. Que maravilha. Não tenho que ouvir reclamar de nada. Isso é muito bom ouvir. Já que você está falando de coisas maravilhosas, eu sei que uma das coisas mais maravilhosas na sua vida que eu presencio é a sua família. Vamos falar um pouco sobre a sua família hoje? A minha família, eu fico até com receio de falar, porque é uma coisa que Deus me deu, um presente tão grande, a minha família. A minha esposa, né, que eu conheci, né, e a gente foi namorou, casei. Aí Deus me deu de presente a primeira filha, que é a Bianca, que é uma coisa maravilhosa na minha vida. E depois deu a Caroline, que completou a maravilha que Deus me deu. A minha família é a base de tudo. Inclusive, tem muita coisa para falar da família para vocês. Se você tiver com dificuldade, tiver passando problema na sua vida, você tem que se alinhar com a família, porque a família é a base de tudo. A família é a base de tudo. Muito linda essa sua frase. É. Eu gosto muito de ouvir essa frase, porque a gente tem que pensar, né? A família, quando a gente nasce, a gente tem uma família. Depois a gente constrói outra família com o tempo. Então, você construiu uma família com a sua esposa, daí você teve as suas filhas, e as suas filhas vão criando as outras famílias que serão delas. Isso é muito bacana, a questão do convívio familiar, né? De você sempre saber lidar com a família e respeitar a família, saber os conflitos existem, sempre vão ter, mas saber respeitar a decisão de cada um é muito bacana. E conta pra gente, você estava falando que você conheceu a sua esposa? Isso. Quantos anos de casamento? 36 anos. Nossa, que maravilha! Quase 40 anos juntos, nós dois. Eu fui o primeiro namorado dela, aí até hoje nós estamos aqui, enfrentando o que vier. Que vinha, nós enfrenta. E aí, através disso que eu falei, que é a minha filha Bianca, a Caroline, e o meu genro, os dois, né, que é o Felipe, que é um genro maravilhoso, é um filho que Deus me deu também, através das filhas, a gente ganha o filho, né, porque a gente também é uma pessoa maravilhosa, e o Guilherme, o namorado da Caroline, que é também um amor de pessoa. São duas pessoas maravilhosas, que são os meus dois filhos. Você ganhou mais, aumentou a família. Isso. Ai, que legal. E nessa questão do casamento, você falou que sua esposa você foi o primeiro namorado dela. Conta pra gente a questão assim, que as pessoas acham assim, casar com mais de 30 anos que você tem de casado, é fácil ficar. Como que a gente serve para a gente preservar esse relacionamento há tanto tempo, ser um relacionamento duradouro? Porque muita gente hoje em dia acha que é só casar, não gostei, vou divorciar, mas não é assim. A pessoa parece que elas têm que se dedicar ao casamento. Tem que se dedicar bastante. E isso aí é uma luta diária. Que você pensa, casei e acabou. Não. O casamento é todo dia. Você tem que se renovar ele. Todo dia você tem que renovar o casamento. Renovar como? Você tem que respeitar a sua esposa respeitar você. E assim você tem que dar tipo uma rega. Você tem que regar todo dia. Você tem que compreender, tem que ser compreendido e assim por diante. Se ela tiver num dia ruim, ela fica nervosa, você tem que ajudar ela, tem que abordar o que está acontecendo com ela para você poder ajudar ela. Então, é que nem se fala, dois bicudos não se beijam, né? Então, você sempre tem que ter um, o outro tem que ter a retaguarda. Sim. Então, assim por diante. Sempre você reconhecer e saber o problema do outro, né? Tanto a esposa como o marido. Então, tem que ser uma troca assim. Legal, que todo dia você tem que regar, porque senão não vira, não. E tem que respeitar, o respeito em primeiro lugar. Olha que lindo. Lindas palavras. Respeito em primeiro lugar, olha só.
o tanto um respeito, quanto você saber, né, preservar esse tempo, dar um espaço para a pessoa se ela estiver meio estressada, você entender, conversar, e isso é bacana, porque chegar a mais de 30 anos de casamento, nossa, é uma maravilha. Deus queira que eu chegue lá. Eu já cheguei nos 15, torço muito, rezo muito para chegar aos 50 ou mais, se Deus quiser. Então, a questão do casamento é uma coisa muito interessante de se falar, porque às vezes os jovens de hoje, eles às vezes acham que pode casar, não, agora existe divórcio, é fácil, pode divorciar, casar de novo, mas não é bem assim que funciona o casamento, né? O relacionamento de um casal. Exatamente. É isso que eu penso. Tem que ser assim. Né? Você vai pensar, que nem você falou, né? Ah, caso hoje, amanhã eu descaso, amanhã eu desquito, pronto, acabou. Não é assim. A vida, você tem que pensar assim na frente. O pai cria a filha, no caso, eu casei com a minha esposa, que é a filha, o pai dela. Cria ela com tanto amor, com tanto carinho, que nem eu criei minhas filhas. Criei até aqui. Eu acho assim, o pai quer o bem da filha dele. Então, você não vai pegar a filha assim, vai casar e vai fazer isso, fazer aquilo. É um sofrimento para o pai, para a família. Então, se causa um sofrimento. Por isso que você tem que pensar. Casou? Casei. Então, vou respeitar. Vou até o fim. É, muito bacana. Esse é um ciclo muito lindo que você está vivendo. Esse não foi encerrado. Você está vivendo esse ciclo do casamento. Exatamente. E quero viver muito mais. Se Deus me der ao lado dela, ao lado das minhas filhas, eu quero. E em dobro ainda, se Ele me der. Vai sim, vai te abençoar muito. E sobre agora, vamos falar um pouco mais de outros ciclos na sua vida. Que outro ciclo na sua vida que você acha que é importante a gente estar conversando aqui, apresentar para as pessoas, delas ouvirem? Então, aconteceu o fato de eu descobrir o câncer, né? Aí foi um descobrimento muito ruim para mim, no meu caso. Eu já sabia antes da minha família, mas só que eu sofri assim, fiquei uma semana, não sofri tanto. Eu sofri porque essa doença é uma doença devastadora, né? Uma doença que você pensa assim, acabou para mim, já fui. Não é assim. E eu fiquei assim uma semana. Aí pensei bem, eu falei, não acabou não, eu vou lutar e vou vencer. Aí descobri o câncer, aí fiz o tratamento, aí a minha família, minha esposa, minhas filhas, o meu genro, que me deu muita força, que a família, que é a base do seu sofrimento, da sua doença, a família ajuda muito. Então, por isso que falou da família agora atrás, tem que ser a base de tudo, porque ela vai te dar força. Ela te faz enfrentar tudo na vida. Isso, faz. E essa doença veio, me deixou muito triste, assim, a gente fica mesmo, né? Se não ficar, né? Aí eu descobri, fiz a cirurgia, né? Aí fiz a radioterapia, e sempre a minha esposa junto comigo, nunca me abandonou, até hoje. Né, que agora estou curado, né, mas do começo até agora, ela nunca largou de mim, nem sequer uma sessão de radioterapia. Minhas filhas comigo também, no último encerramento, fez até uma surpresa para mim, e ela não deixou de mim, até hoje ela cuida de mim como se fosse o primeiro dia. As minhas filhas também, o cuidado que tem. Fiz a radioterapia, 35 sessões, e fiz um outro tratamento 3 anos depois da radioterapia. Aí descobri o câncer da garganta, que era tireoide também. Fiz a iodoterapia também, estou curado. As grandes vitórias que você teve, então. Isso, mas você tem que pensar, a base é a família, que eu falei. Primeiramente é Deus, você tem que ser forte. Você tem que acreditar muito em Deus e pensar, não acabou, não é o fim, é o começo. E você falou que no começo você não contou para sua família porque você teve receio. O que aconteceu? O que te passou naquele momento que você não quis contar para a família? Então, aí, conforme eles até hoje eles falam que não, assim, você deve ter contado, você demorou muito. Eu falei, não é tudo um tempo de Deus. Porque aí tinha o casamento da Bia, estava pertinho do casamento da Bianca. Aí, se eu falar agora, aí ia acabar, assim, impactando, ia trazer um sofrimento muito bom, que era uma causa de alegria, que é o casamento de uma filha. Todos os pais sabem que casando uma filha é um presente de Deus, é uma glória que a gente tem, é uma satisfação, uma alegria tão grande. Aí eu pensei comigo, não vou esperar mais um pouco, que eu não quero estragar o casamento dela.
Aí eu também fiquei assim, com receio de contar também. Aí eu esperei um pouco, mas aí foi tudo no tempo certo. Mas foi bom porque a família entendeu depois. Demorou um pouco, mas entendeu. Errei sim, mas eu tenho um negócio comigo que eu falo até hoje, é tudo no tempo de Deus. Se foi que era para me esperar, porque era no tempo dele. E correu tudo bem. Assim, porque eu demorei, fui errado, mas foi tranquilo. Graças a Deus. Estou aqui, estou vivo, né? E venci todas as barreiras. E Deus manda guerra para bom guerreiro. Se não for bom guerreiro... Porque as sessões são muito dolorosas, né? Elas são cansativas, muito. né? E não é só o seu desgaste, né? Não é o desgaste da pessoa que está sendo tratada, né? É também da família também, acaba desgastando também a família, tudo. Você falou uma coisa certa aí. Você abordou uma conversa certinha que eu vivi e eu sei, que você falou agora. Quem sofre mais descobriu o câncer? É eu que passei pela doença ou a família, que você falou agora? A família sofre muito mais. Sofre muito mais, porque a família te ama, seus filhos te amam, sua esposa te ama, o seu genro, toda a família da gente ama, gente. Então, eles vão sofrer dobrado. Eu sofri também, mas só que eu sei, eu tenho o meu pensamento e eu vou lutar. E eles ficam naquela, sofrem muito mais. E o que você diria para as pessoas algumas pessoas, quando elas têm essa notícia, elas têm medo, né, de enfrentar a questão de fazer as sessões, né? Como que você falaria para elas? Então, isso que você falou, uma coisa boa, né, que tem que ser falado, e a pessoa, quando descobrir, tiver o diagnóstico que ela está com câncer, primeiramente a pessoa tem que ficar firme, cuidar da mente. A mente é a primeira coisa que você tem que cuidar dela. Porque se você não cuidar da mente, você vai definhar, você não vai vencer ele. Então, você tem que ter uma mente boa, fé em Deus, primeiramente, e pensar, eu vou lutar com todas as minhas forças, que nem eu fiz. Acreditar em Deus, fazer oração e pedir tudo para Ele te ajudar e você vencer todos os obstáculos. Você não pode falar assim, acabou a minha vida, que nem assim, pensar. Pensa, mas só tem que pensar, mas logo de cara você reagir. Bloquear a sua mente, tirar da sua mente. Que nem eu sempre falo, assim, é para frente que se anda, é para cima que se olha. Sempre tem uma luz no fim do túnel. Então, você tem que pensar nisso e acreditar, e bater de frente e ir embora. Viver. Viver. E a gente sabe que viver não é fácil, não é fácil. Então, a gente tem que batalhar para ter essa vida que a gente quer. Não é simplesmente deixar ela ir. Não, né? Eu sempre tenho um ditado que eu falo para minhas filhas, até elas cobram até hoje. Eu peço para Deus, eu quero viver até os 90. Isso aí, desde pequenininho, eu tinha esse negócio comigo. Aí, a minha criança falou assim, pai, agora você falou que ia viver até os 90, você tem que ir. Eu falei, vou. Então, você tem que ir para frente, você tem que lutar, você tem que vencer todos os obstáculos. Eu quero viver bastante. Quero ver a Carol casar, quero ver a minha família progredir, se dar bem na vida. E é isso que um pai quer, é isso que a gente tem que fazer. E você falou para a gente, assim, como que é para fazer esses bloqueios, né? Porque vai dar ruim, que não quero isso. Como que você fazia para você esquecer esses seus pensamentos? Isso, exato. Boa pergunta. Aí, o pensamento meu é assim, eu quero viver. Eu quero cuidar da minha família, cuidar das minhas filhas, cuidar da minha esposa. Então, você põe isso como mente, como obstáculo para você vencer. Eu quero ficar com a minha família, eu quero viver mais. Então, eu amo a minha família, eu amo o que eu tenho. As coisas minhas, as coisas que eu gosto de fazer. Eu amo conversar com minhas filhas, com a minha esposa, com o meu genro. Então, você tem que lutar. Se você quer tudo isso que você quer, eu amo a minha família. Então, primeiro, você tem que amar você. Então, você tem que vencer o obstáculo que vem para você. Então, a vida é essa. Se você quer, então você luta. Então, você vai lutar com todas as forças que você tiver para vencer essa doença, que é uma doença, não é brincadeira, uma doença difícil. Mas você vence, como eu venci 2. Graças a Deus. Mas essa questão ainda de ser 2, né? Daí você vê que é realmente uma aprovação que você tem essa vontade de viver, esses pensamentos, né? Eles vêm, mas você consegue fazer um bloqueio muito bom que você consegue ter mais vontade de querer viver. Exatamente. O que faz, muitas das vezes, algumas pessoas elas não conseguem durante as sessões. Acho que talvez por isso que elas acabam
desistindo no meio do caminho, tem algumas que nem começam as sessões, né? É um pouco triste de se falar isso. Que a pessoa ela tem que saber trabalhar um pouco a mente dela, né? Os pensamentos dela, de procurar essa vontade que ela tem. Porque cada um tem uma vontade, seja igual você falou, a sua vontade principal é viver e ver sua família. Então, isso é a sua vontade, mas daí a outra pessoa ela tem que saber o que é a vontade dela, porque às vezes ela pode não ser uma pessoa casada, mas às vezes ela quer, por exemplo, conhecer o mundo. Então, para conhecer o mundo, você tem que ter aquela vontade, vou conhecer o mundo. Então, tem que ter vários pensamentos positivos, né? Achar essa base, né? Esse pensamento para poder vencer esses medos, para poder encarar as sessões, que a gente sabe que não é fácil. Não é. É uma coisa muito dolorida, né? Eu nunca passei por isso, mas eu já presenciei várias pessoas que passaram, então a gente fica meio... A gente sente junto com a pessoa. Sente. Então, é uma coisa que é muito complicado, né? É bem complexo, né? A gente tenta se colocar no lugar da pessoa, mas esse pensamento é só da pessoa. A pessoa tem que tentar ter um pensamento bom, trazer coisas boas e não pensamentos negativos. Exatamente. Só basta a pessoa falar, eu quero viver. Se a pessoa falar que eu quero viver, isso já é uma vitória na vida da pessoa. Já é uma vitória. Ele fala, eu quero viver. Então, nisso que ele falar, eu quero viver, é uma palavra forte. Eu quero, eu vou conseguir. Então, é simplesmente isso. Que nem você falou, não precisa a pessoa ser casada, não precisa ter filho, precisa ter filho para você falar assim, eu quero viver, que não falei, né? Vou viver pela minha família, pela minha esposa. Você pode ter, assim, um hobby, né? É assim, vamos dizer assim, um cavalo. Eu gosto muito de animais. Fala, eu tenho o meu bichinho de estimação, eu tenho isso, eu quero viver bastante, eu quero curtir minha vida, eu quero sair, quero viajar, que nem você falou, né? Tudo isso aí se agarra, mas primeiramente você agarra em Deus e pede força para Ele. É Ele que vai te dar força. E você tem que achar. Se você não tiver, você procura alguma coisa e tenha força e fala, quero viver, quero vencer. E você vence. E encerra um ciclo. É. E daí vem outro ciclo, que é um ciclo mais maravilhoso, que não tem nada a ver com doença. Não, e a vida continua. Você passou, sofreu, eu sofri bastante. Não vou falar para você que não, não sofri. Se eu estiver falando que não, é mentira. Sofri muito. Assim, dor, eu senti dor, mas eu prefiro falar assim, senti dor, que nem a injeção que eu tomei 3 anos. Tomei uma injeção 3 anos, que é o tratamento final. Acabou agora em janeiro, a última que eu fiz. Sempre eu falava, lá na IOV, onde eu faço o tratamento até hoje, faço acompanhamento, né, para ver se está tudo certinho. Aí eles falam, a moça fala, a enfermeira fala, nossa, muitos desistem por causa da injeção. A injeção é muito dolorida, realmente, dói muito, fica 5 dias essa no seu corpo, incha, inflama tudo, o seu abdômen que vai na barriga. Aí elas falam, muitos desistem e morrem. Falam, não, eu não vou desistir nunca, eu vou ficar aqui até o último dia. Porque eu estou sentindo dor, mas a dor que eu estou sentindo é para me curar, é uma dor de cura. Então, você tem que ser forte, tem que vencer essas coisas. E para mim foi assim. E eu venci e estou aqui. É um vencedor, por isso que a gente fala que você é uma pessoa das vitórias, que tem muitas vitórias na vida, não só na profissional, como também na sua história de vida, né? Na sua história familiar também. Então, isso é muito legal de ser falado. As pessoas acham, mas é só uma história. Todo mundo tem uma história, gente, que tem que ser ouvida. Você tem que ouvir as pessoas. Às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho nada para falar. Você tem muita bagagem para falar. Te garanto que uma coisinha que você falou aqui, você plantou uma sementinha na cabeça de alguém que às vezes precisa estar ouvindo. Às vezes a pessoa está precisando ouvir sobre a base familiar. Não, às vezes a pessoa está num momento que ela precisa... Nossa, eu preciso ter pensamentos positivos, eu preciso saber viver o que eu quero para a minha vida. Então, e também a questão de medo, enfrentar medo também, né? As pessoas ficam muitas vezes receosas de falar sobre medo, sobre dor, igual você falou. Eu não vou mentir, eu tive dor. Então, isso é muito bom de se ouvir, porque as pessoas precisam ouvir. As pessoas têm que ver que não é um mar de rosas, que, vou fazer tratamento, vou lá e vou sarar. Não, tem todo um processo, mas... Ele se torna mais fácil a partir do momento que você tem um pensamento positivo, a partir do momento que você tem uma base familiar. Então, isso é muito bom. A gente saber falar essas coisas para as pessoas
ouvirem sobre as nossas histórias. Todo mundo tem algo para trazer para o outro. E sobre isso tudo que você trouxe para a gente, eu acho muito bacana também, que é a questão, se a gente falou de ciclos, né? A gente já está falando desse seu ciclo, que você venceu. 2 ciclos, né? Que esses daí foram dolorosos, mas graças a Deus você venceu. Vamos falar de um ciclo que a gente sabe que a aposentadoria, você falou que você encerrou um ciclo e foi um novo ciclo. O que você faz agora de diferente agora que te traz alegria? Além da sua família, de você cuidar da sua família, você trouxe hobbies, você começou a fazer mais coisas diferentes? Então, conta pra gente um pouco sobre isso. Exatamente isso aí. Se aposentou, você tem que arrumar uma ocupação. Não pode aposentar, não, agora eu vou ficar de boa, vou ficar em casa, vou ficar no sofá, vou assistir televisão, vou dormir. Não. Pode ficar assim, você fala assim, eu relaxei, né? Aposentei, estou de boa, mas você não pode parar. Eu gosto muito a minha vida inteira, trabalhei na indústria, né, de mexer com máquinas, que eu falo para você, que a minha primeira profissão foi eletricista, que eu me formei como elétrica, né, na escola toda, eu queria trabalhar como eletricista. E, que nem eu tenho para falar para vocês, eu nunca trabalhei como eletricista na empresa. Quando eu aposentei, aí eu vou fazer o que eu gosto, que era a parte elétrica, às vezes eu arrumo uma parceria para um, para outro, mas assim, para ajudar, né? E eu gosto muito de ferramenta. E eu montei a minha oficininha em casa, tenho a minha oficina, faço as coisinhas, faço outro, faço as coisinhas para a esposa, para a filha. Assim vai, eu invento uma coisa aqui, invento uma coisa ali, e eu não pago nada para ninguém, eu mesmo faço. Então, eu arrumei um jeito de se adequar ao que eu fazia, não fiquei parado. Sim. Já vai para 20 anos quase de aposentadoria, estou aqui. Muita gente não tem esse presente que eu tenho, né? Não tive, que eu estou aqui ainda, que eu tenho, de ter aposentado por tanto tempo e estou aqui ainda. Por quê? Você não deixou a sua mente parada. Sim. Você tem que movimentar a sua mente, você não pode parar. Aposentei, você para de serviço, mas o seu corpo, a sua mente, você tem que continuar. Você tem que estar trabalhando ela. Tem que começar um novo ciclo de vida que vai. Assim vai indo. E os bichos também, né? Que você falou que você gosta muito dos animais, né? Gosto. Eu tenho meus cachorrinhos, tenho os gatinhos, né? Tem bastante gato. Gato a gente fala, né? Que não adianta ter só um, né? Quem tem verdade. Um acaba tendo mais. Muito difícil quem ter só um gato. A gente cuida deles, tudo certinho, bonitinho, né? A gente tem que ter um amor pelos animais, né? Mas que bacana. Então, eles também são uma outra família, a família de pets. Exatamente. Aí tudo isso foi agregando, né? E você tem ocupação, você faz uma coisinha aqui, faz uma coisinha ali, faz outra, você não para. Aí, nisso, a sua mente vai renovando. Sempre você tem alguma coisa nova para você fazer, um desafio novo. E se você tivesse que falar algo para a pessoa lá atrás, que você foi lá atrás, o que você falaria hoje? Para a pessoa que me ajudou. A pessoa que você foi lá atrás, o que você falaria hoje? De mim, né? Então, eu agradeço muito a Deus, agradeço muitas pessoas que cruzou na minha vida, que dependente do que ela fez de mal ou fez de ruim para mim serviu muito de lição, serviu de um aprendizado. E eu sou muito grato que eu sou hoje, que eu aprendi muito, muito na minha vida. Eu sempre prezei assim, sempre pensei na frente. Sempre eu pensei assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Né? Quando eu trabalhava, eu tenho que fazer, eu tenho que prosperar, porque eu vou casar, então eu vou criar uma família, então eu vou ter que fazer isso. Eu andava na frente, nunca deixei para trás, sempre eu olhava na frente. Até hoje eu olho, sempre olho para frente. Eu penso antes de fazer, penso antes de falar. Porque uma palavra falada, uma coisa feita, lá atrás não volta mais. Então você tem que pensar sempre, andar na frente. Sempre pensar no que vai fazer, pensar isso. Com calma. Exatamente. Às vezes nem dá tempo de você pensar com calma, mas você tem que ser assim, rápido, né? Para você não fazer, deixar maldade para o caminho. Eu sempre fui uma pessoa que nunca subi em cima de ninguém, nunca usei ninguém para chegar onde eu cheguei. Pelo contrário, sempre eu deixei de responder mal para a pessoa, que a pessoa me fez mal, mas sempre eu fiz assim, pedi a direção para Deus, e nunca magoei ninguém. Você é daquela pessoa que você guarda para você, o que as pessoas fazem com você. E ajudei muita pessoa na minha vida, ensinei muita gente a trabalhar. Onde eu estava lá, quando eu comecei a trabalhar, os encarregados viram em mim
que eu era uma pessoa assim que gostava de ensinar as outras pessoas. E nunca tive medo de perder o meu cargo, a minha profissão para outras pessoas. Sempre eu fui uma pessoa de ajudar os outros. E com isso eu ganhei. Só ganhei, nunca perdi. Isso é maravilhoso de se ouvir. Que com você ajudando, você ajuda sem ter nada em troca, mas você acaba recebendo. Você ganha mais. Isso é muito legal. Essa questão de você ver que o mundo gira, né? Não é? Você faz o bem sem olhar a quem Exatamente e isso o aí. mundo te retribui o bem. Por isso você fala que você não é uma pessoa de maldade. Então, você não fez maldade, então você fez o bem e o mundo girou e devolveu o bem para você. Tanto é que daí, às vezes, a gente para pensar, olha só, você teve 2 cânceres, então Deus estava lá, Ele te presenteou pelo tanto de bem que você fez lá atrás e que você continua fazendo lá na frente. Então, Ele falou, esse merece, esse precisa ficar, porque tem uma família, ele tem um legado, ele precisa mostrar essa base para os outros, ele precisa mostrar esse dom da vida que você tem, né? Porque você é uma pessoa que onde você vai, você é alegre. Isso é muito bacana de se ver. Você não é uma pessoa, quando a gente cruza com você na rua, você nunca vai estar de cara fechada. Você sempre está lá sorrindo, acenando, brincando. Isso é legal. E as pessoas acham que, às vezes, só porque você enfrentou algumas batalhas na vida, você tem que ser uma pessoa fechada, uma pessoa, igual eu às vezes brinco, mal amada. Porque né, você se sente mal amado. Não, gente, Nada. E você, por mais que em algum momento a pessoa te tratou mal, você foi lá, guardou para si, e você continua amando todo mundo. Não, tem que ser assim. Não precisa ficar triste, deprimido. Você passou por isso, sofreu, mas você fala assim, eu estou vivo, eu vou dar a volta por cima e deu. Você não precisa ficar com a cabeça baixa, ficar triste, não precisa. Mas isso é muito legal. E sobre a questão, assim, se você fosse ter que deixar uma mensagem para alguém lá do futuro, que mensagem que você deixaria? E assim, eu vou falar que sempre eu fiz, não ter medo de nada e sempre lutar porque você quer. Eu quero ser isso, você luta. Nunca tenha medo de fazer alguma coisa. Não deixa de fazer o que você quer fazer por medo. Vence os medos. Você fala assim, eu quero fazer isso, mas estou com medo. Não tenha medo. Vai em frente, enfrenta. Deu errado, você começa de novo. Nunca você tenha medo de nada na sua vida, de enfrentar nada. Sempre você vai de cabeça erguida e enfrenta o que você quer fazer. Você tem um objetivo na vida, eu quero fazer o serviço, eu quero montar uma empresa, eu quero fazer tudo o que você vai fazer na vida. Nunca você tenha medo. Sempre você seja forte e firme e tenha fé em Deus. Nunca tenha medo de nada. Muito bom ouvir essas palavras, que, por sinal, é uma das referências da sua filha. Sua filha, Bianca Rodrigues, esteve aqui com a gente. Ela falou também sobre o medo, né? Sobre essa questão do medo. Então, se vê que a base dela familiar, ela foi tratada desse modo, de você não ter medo, eu estou aqui, vamos lá, cabeça erguida, seguir em frente. Então, isso você vê que você está deixando um legado. Você está deixando um legado muito forte. E isso é bacana as pessoas terem que parar para ouvir um pouquinho, né? Fazer essa reflexão, né? Tipo, o que você tem medo hoje? Pensa para você tentar trabalhar esse medo, para você seguir em frente. Então, isso é bacana Não, é verdade. Você ouvir. Não pode ter medo de nada, não. Você tem que fazer sempre assim. Não ter medo de nada, mas também não subir, não prejudicar ninguém. Sim. Então, você tem que fazer as coisas, ir para frente e fazer, não precisa ter medo. Não precisa passar em cima de ninguém. Deu errado, vou começar de novo. Sempre você começa. Nunca você para. Você tem que ir em frente, não tem que ficar com medo de nada, parar para nada, não. Tem que seguir em frente. Legal. Então, a gente vai ficando por aqui. Nós agradecemos imensamente por ter aceitado o nosso convite, por ter contado esses ciclos, né, da sua vida, tanto o seu ciclo profissional, a questão da aposentadoria, a questão da saúde, a questão da família. Sim. A gente fica muito honrado de ouvir a sua história de vida. Isso é muito bacana. Eu espero que muita gente aprenda com você a não ter medo, gente, por favor. E as pessoas que estejam passando por esses ciclos do câncer, como ele venceu, ouçam as palavras dele, prestem atenção, tenham a coragem, procurem, né, a alegria de viver, procurem o sentimento que bloqueia os pensamentos ruins. Né? Eu acho que seria talvez essa palavra, né? Procurem investigar o que você gosta na vida, né? Então, exatamente. Procurem essa vontade de viver,
que Isso. ele tenha e te garanto que cada um tem a sua vontade, né? Exatamente Então, essa palavra que você falou. então, muito obrigado mais uma vez e nós ficamos por aqui. Você quer dizer mais alguma coisa? Não, eu tenho só que agradecer pelo carinho de você, seu marido, Wesley, que é uma pessoa muito maravilhosa. Muito E obrigada. agradeço muito vocês pelo carinho, pela força que você deu para minha filha, para nós, você ajudou muito. Né? Obrigada. E estamos aqui. E é isso, gente. E ficamos por aqui. Até o próximo episódio do Milcast.